Deixa eu contar uma história para vocês. No ano de 1991, uma jovem da periferia de Fortaleza conheceu um rapaz, se engraçaram pelo outro e nem entraram numa aventura de gente mais nova, né? E que não conhece o Senhor Jesus. E entraram no relacionamento sem compromisso algum. Foi desenvolvendo esse relacionamento e ela acabou engravidando desse homem. Uma jovem nova, 18 anos de idade, imagina só a pressão por parte de algumas pessoas, especialmente da família dele, a família do homem. A pressão para que aquela jovem abortasse o filho foi muito grande. A família dela, por outro lado, uma família muito católica, segurou a onda e disse para ela que aborto não era a vontade de Deus. Em janeiro de 1992, nasceu aquela criança. Vieram outras pressões agora. A família do homem pediu para que aquela mãe pudesse dar o filho para ela criar, para eles criarem, né? Não, você não vai ter que conseguir, você é uma jovem nova, vai poder viver a sua vida, deu esse bebê para a gente criar. A mãe, segurando as pontas, decidiu criar esse bebê sozinho. O tempo passou, essa mãe conheceu outro rapaz que casou com ela, assumiu esse filho, teve ele como filho. O menino, quando tinha 17 anos, foi alcançado pela graça de Deus. O Senhor, depois de algum tempo, deu alguma família para esse homem. Esse homem teve filhos e, pela graça de Deus, se tornou pastor. O nome desse menino é Antônio Ronier Martins de Souza. Essa não é a minha história apenas, mas é a história da graça de Deus, da providência de Deus. A história, como muitas outras, e uma história que nós veremos que Deus trabalha providencialmente em cada detalhe da história, a fim de cumprir o seu plano redentor. Vamos ler o texto de Êxodo capítulo 2, versículos 1 ao 10. A palavra de Deus diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das suas criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este menino é um dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas eu o tirei. Deixa eu orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Pai, pela tua providência na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Certamente, se nós formos contar a nossa história, existem muitas providências que o Senhor fez, inclusive a providência principal de salvar as nossas vidas. Nós vamos ver, Deus, que no meio de tantas histórias existe uma em comum, que é o Senhor. Eu peço, Senhor, que nessa noite o Teu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso coração enquanto estamos ouvindo essa exposição da palavra. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, encorajando-nos como filhos de Deus. E se acaso tem alguém aqui que ainda não te conhece, ó Pai, que essa noite seja uma noite providencial para essas pessoas se dobrarem diante daquele que controla toda a história. Controla os mínimos detalhes de nossas vidas. O Senhor, o único Deus, digno de honra e de glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus trabalha providencialmente em cada detalhe da história a fim de cumprir o seu plano redentor. Isso é o que nós vamos ver hoje.
Nós vimos nas 2 últimas semanas, vimos como Deus foi providencial, Deus que foi fiel às suas promessas, ele mostrou fidelidade em manter a descendência do povo de Israel. Nós vimos isso no capítulo 1, versículos 1 ao 7. Também nós vimos o temor do Senhor demonstrado na vida das parteiras em manter a vida dos bebês, que saiu uma ordem lá do faraó, vocês devem lembrar na semana passada, para matar os bebês, né? E as mulheres disseram que não conseguiam. E há entre os estudiosos do Antigo Testamento, alguns que dizem que as parteiras, elas preservaram inclusive a vida de Moisés. Ninguém sabe se essa narrativa aqui aconteceu dentro desse mesmo período. Uma coisa é que a gente viu que depois das parteiras não conseguirem frear lá que as mulheres tivessem os bebês ou matar quando eles nascessem, o que aconteceu foi que Faraó deu uma ordem para todos os hebreus. O bebê homem que nascesse, ele tinha que morrer. Os pais tinham que matar, sob o risco, inclusive, do bebê morrer e a vida deles também. E aí nós entramos agora no capítulo 2. Nós vimos o texto que lemos aí, e a primeira coisa que nós aprendemos nesse trecho, nos versículos 1 e 2, nós vemos na vida dos pais de Moisés um exemplo de temor e obediência a Deus. Certamente, muitos daqueles israelitas que ali viviam tinham em suas mentes e corações as promessas feitas. Que Jacó, José, eles certamente tinham ouvido. Toda aquela geração primeira já tinha morrido, como nós vimos no capítulo 1. No entanto, eles devem ter ouvido muitas vezes as promessas que o Senhor tinha feito aos patriarcas. E alguns deles, especialmente aqui, esses dois que a gente vê que o trecho é muito claro, ambos, tanto o pai quanto a mãe, era da tribo de Levi, ou seja, israelita nato mesmo, eles com certeza tinham aquela tradição oral de ouvir muitas vezes as verdades a respeito de Deus contada aos mais novos. No entanto, muitos deles poderiam se segurar na desculpa do medo para não confiar em Deus diante daquelas ordens absurdas de Faraó. Ora, Faraó mandou que todo bebê do sexo masculino que nascesse, ele fosse morto. Eles podiam muito bem dizer, rapaz, se eu não matar o bebê, Faraó, ele vai matar a nós e mata o bebê também. Muitos deles devem ter obedecido à ordem de Faraó. No entanto, esse casal aqui se destaca. Mesmo diante daquela situação ali que a gente vê, que é uma ordem que nós não conseguimos nem lidar com tal ordem, de os bebês serem mortos assim como quando nascem, eles decidiram obedecer a Deus. Uma coisa que é interessante de a gente ver aqui, é que eles decidiram obedecer a Deus num momento muito difícil. A maioria das traduções em língua portuguesa que eu procurei, eles não trazem bem a ideia no começo do trecho aqui. Pelo menos a NA começa, um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. É como se tivesse dado uma pausa, né, da ordem de Faraó e começasse outro momento. Isso é muito comum nas Escrituras. No entanto, existe aí a primeira palavra, a primeira letrinha desse trecho aqui no hebraico, é essa letrinha chamada Vav, né, que é uma letra hebraica. E, obviamente, que diferente da língua portuguesa, essa letra, ela não apenas é uma letra qualquer, porque se a gente falar assim, A, em português é A. Se a gente colocar um contexto, pode ser A menina, A câmera, alguma coisa do tipo. O Vav, por si só, essa letra, ela tem muitos significados. Ela pode ser entendida, inclusive, como uma conjunção. E é muito comum, tem muitos trechos hebraicos que tem essa letrinha que você, se um dia tiver o privilégio de ler uma Bíblia hebraica, você vai identificar muito no começo das frases. Lê de trás para frente, você vai ver lá esse Vavzinho aí, que é um marcador, é chamado de marcador discursivo, é um marcador do discurso. Para nós, na língua portuguesa, é uma conjunção. E aí, muitas vezes, na gramática, ele pode significar e, que é uma sequência, e foi, isso e aquilo outro. Ou ele pode significar também, um portanto, fazendo assim uma comparação ou uma pausa, após isso, depois disso. E aqui, a gente vê aí, essa aí é a palavrinha, a primeira palavrinha que está aqui nesse trecho é Vahalak. É justamente dizendo assim, qual é a tradução melhor que a gente pode ver? E indo um homem, aí continua, indo o homem da casa de Levi, ou seja, nessa mesma época, na mesma época de que Faraó dá essa ordem absurda, de que os bebês tinham que ser mortos,
Naquela mesma época, esse homem decidiu casar e ter filhos. Se destaca aqui, ó, olha, a única tradução que eu consegui ver no português que pega a melhor ideia é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eles pegam a ideia muito parecida, que eles dizem aí, ó. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Na mesma época da ordem lá de Faraó, o bebê do sexo masculino que nasceu, vocês matam. Por essa época, na mesma época lá da ordem absurda que Faraó dá, então eles decidem ter um filho. A ideia é mostrar que na mesma época de toda aquela opressão, perseguição, ordem da morte dos bebês, nessa mesma época, com tudo isso acontecendo, um homem e uma mulher decidiram casar-se. E não somente isso, eles decidiram ter filhos. Isso é até chocante para nós, muitas vezes. Você vê assim, ter filhos hoje é muito difícil, né, e tal, a gente diz isso. Mas olha o contexto em que esses homens esse casal decidiu ter filhos. A providência de Deus está por trás de tudo isso, tá, mas a obediência deles também se destaca. No sentido de que eles foram chamados, como a gente já viu, nem todos são chamados para casar, mas eles foram chamados também para ter filhos e eles obedeceram a Deus. E aí a gente vê o trecho, ele diz, bem explicado, um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida, e ela não só ficou grávida, ela podia ter ficado grávida, inventado de abortar, e não inventado várias desculpas, mas ela deu à luz. E o trecho continua, e ela escondeu durante 3 meses. O trecho também traz uma coisa muito interessante aí, que ele diz, na parte A do versículo 2, melhor dizendo, na parte C do versículo 2, ele diz assim, o menino era bonito. Aqui não é que destacando, inclusive, a beleza de Moisés, né? Essa é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, no capítulo 1, para bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aqui pode ser uma ideia de que ela viu que o menino era saudável, ou bom. O menino era bom, e aí também pode ser belo, bonito. Deus viu que era bonito, viu que era belo, viu que era bom, viu que era uma obra completa. Então, nesse sentido, ela olhou para o filho dela quando ele nasceu, e ela viu que ele era bom, ele era saudável, e ela decidiu esconder. Diante de toda aquela ordem, diante de toda aquela loucura, eles toparam obedecer a Deus. Eles toparam temer unicamente a Deus. Escondeu por 3 meses o bebê. A gente viu aí ainda no versículo 2. Eles não apenas colocaram o bebê no mundo, mas mantiveram vivo e esconderam sob o risco de perderem a vida deles e a vida do bebê. Porque se descobrissem, a criança morria e eles também morriam. Mas diante de todo aquele risco, aquele casal exemplar, eles decidiram obedecer a Deus. Obviamente que o foco por trás de toda essa história está na provisão de Deus, né? É Deus trabalhando por trás de tudo isso. É Deus cuidando da descendência, é Deus cuidando do seu povo por trás de tudo isso. No entanto, a atitude dos pais de Moisés nos ensina muito acerca de quem eles temiam e confiavam. Nós não temos, como nós já vimos, desculpas para dar a Deus, diante de situações que nos levem a obedecer a Ele ou não. Nós devemos obedecer e confiar em Deus, seja a circunstância qual for que nós estivermos. Quais são as desculpas que geralmente você dá para não obedecer a Deus? Pense sobre isso. É mais difícil do que a história dos pais de Moisés? É mais difícil do que a história desse menino? Aqui nós perguntamos, por que eles tinham tanta confiança em Deus? Pelo que eles já tinham visto e sabiam? Será que era só isso? Será que era só porque eles ouviam sobre Deus, sobre isso, sobre Deus? O quê? Por quê? Mas qual era a verdade a respeito de Deus que eles tanto ouviam? E aí certamente você vai lembrar, muitas vezes lá em Gênesis, esse Deus. Aí nós entramos na parte B, no ponto 2, perdão. Esse Deus era o Deus que vê e provê. O Deus que estava ali cuidando daquele bebezinho, providenciando lá tudo para ele nascer e ser guardado. Era o Deus que vê e é o Deus que provê. A segunda parte desse trecho nos mostra detalhes da providência de Deus. Essa para mim aqui é uma das histórias que mais me emocionam quando eu leio a palavra de Deus. Eu estava conversando isso com o pastor Timóteo antes do sermão.
Porque os detalhes que Deus mostra na providência, e não somente como Ele cuida dessa situação, é impressionante. O versículo 3 e 4 começa mostrando algo muito interessante. Quando vira aí o versículo 3, a gente viu que o bebê era bonito, ela conseguiu esconder por 3 meses. Só que chegou um momento que talvez o menino já estava chorando mais forte, não sei o que, qual a situação específica, mas ela não conseguia mais esconder. Chegou um momento em que ela não conseguia mais esconder aquele bebê. E aí o versículo 3 começa dizendo, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A palavra cesto aqui é muito interessante. Na história da redenção, nós vemos que às vezes Deus ele trabalha de modo muito parecido e a gente pode fazer algumas relações. Não estou dizendo que uma história está inteiramente ligada com a outra. Na realidade, toda a história da redenção é uma história só que estão todas ligadas. Essa história é muito parecida com outra história, se você for olhar. A história sexto, nessa palavrinha aqui, nesse trecho, a história sexto, é a mesma palavra que Deus usa para a arca lá em Gênesis capítulo 6. A mesma palavrinha que Deus usa lá para mandar o Noé fazer a arca, é a mesma palavrinha que ele usa aqui, que é a mulher, e ele dá detalhes, né? Assim como ele deu detalhes de como a arca deveria funcionar, ele dá detalhes aqui de que a mulher fez. Ela pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Da mesma forma como Deus manteve ali alguém que ele usaria como instrumento dele, Noé, Deus também está preservando alguém que ele iria usar mais à frente como instrumento dele. De forma muito parecida, né? Os homens não acreditaram muito ali na história de Noé. Da mesma maneira que aquela mulher certamente não sabia nem o que ia acontecer com seu filho. O texto mostra aqui que ela colocou o menino no rio, ficou olhando ali, certamente desesperançosa, se seu filho ia morrer, se ele iria ter uma hipotermia e pegar tanto frio a ponto de morrer, ou se o cestinho ia virar, ele iria morrer afogado. Ela ficou olhando o que ia acontecer. Imagina o coração daquela mãe. Colocar o bebezinho lá no cesto. Ver aquele cesto no meio daqueles juncos, né? Deixa eu ver se eu tenho imagem. Pronto, a imagem mais parecida é essa daí. Imagina seu filhinho aí, bebezinho dentro do cestinho. Indo a caminho do rio, descendo no meio dos juncos. A única coisa que podia parar era esses juncos. Uma outra semelhança também que a gente vê, que assim como Deus prenunciou por meio da arca a destruição daquele povo rebelde no dilúvio de Gênesis capítulo 6, em Moisés, ele também iria destruir o povo rebelde no meio do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, se você for fazer um estudo, ele é também conhecido como Mar de Juncos em alguns lugares. O menino que estava no meio, dentro daquele cestinho de juncos, de betume revestido, ele iria ser alguém que futuramente iria levar o povo no meio do Mar de Juncos. E o povo rebelde iria ser destruído naquele mesmo Mar de Juncos. O menino solto no meio daquele rio, em perigo, podendo morrer, de diversas formas, como eu já falei. No entanto, como eu disse, esse trecho ele demonstra muitos detalhes. Na história da redenção, o grande Deus, ele controla até o fluxo das águas. O grande Deus controla todos os detalhes na história da redenção. Não há nada, segundo, milésimo de segundo que passe despercebido diante desse Deus. O Deus soberano controla tudo, inclusive aonde o cestinho iria passar e a hora que iria passar. Aí a gente vê o versículo 5. Entra outra personagem na história agora. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. A filha do rei, olha só onde esse menino foi cair. Na mão do assassino, daquele homem que estava com gosto de sangue para matar bebês na mão. A filha dele agora vai achar um bebezinho. O que era para ela fazer? Entregar o filho para ser morto, não é?
Mas era ela que estava lá. Deus poderia ter deixado aquele menino morrer, ou então que alguma outra pessoa encontrasse. Mas quem encontrou foi a princesa do Egito, a filha do rei, junto com suas criadas. A filha do rei perverso foi movida por compaixão. Olha isso, versículo 6. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão e disse: este é um menino dos hebreus. A filha do rei perverso, aquele homem que queria matar bebês, que já tinha certamente mandado matar muitos outros, ela teve compaixão. Por isso que muitos daqueles reis ímpios que a gente vai ver na história, eles não compreendiam a adoração a esse Deus grandioso. Porque o nosso Deus, ele é o Deus que trabalha na história e ele humilha aqueles homens que são prepotentes. E aqui está uma história, mais uma vez, que vai começar a humilhação daquele faraó. Ele trabalha no meio da família dele para salvar a vida de Moisés. Por isso que os reis, esses homens, eles nunca, dificilmente se dobravam diante de Deus, a menos que Deus humilhasse. Ele fazia coisas maravilhosas ao seu povo, mas ao mesmo tempo, aquelas maravilhas, via de regra, eram humilhantes para aqueles inimigos. Avance a sua Bíblia aí um pouquinho, veja lá o Salmo 113. Olha o que esse trecho diz. É mais ou menos assim que Deus está trabalhando aqui. Deus trabalhando por meio de ímpios, salvando a vida daquele bebezinho. Qual é a atitude, então, diante daquele Deus? Ao entender a grandeza de Deus, isso aqui já é muito mais na frente. Os israelitas, inclusive, aqui já tinham ido ao exílio e aqui estão compondo hinos de louvor ao Senhor. O salmista diz assim, ó: aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. É esse Deus que está trabalhando lá no Egito. É esse Deus que está pegando lá um bebezinho indefeso e está usando a filha do rei ímpio para guardar a vida daquele bebê. É por isso que esses homens, eles não se dobravam diante de Deus. Isso era humilhante para eles. Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Quem é um rei maior do que eu? Quem é um rei que pode fazer mais do que eu? Era por isso que para eles isso era humilhante. E aqui nós vemos mais uma vez o Deus soberano, criador e governador de todas as coisas, usando a filha do rei, aquele homem sanguinário, querendo matar os bebês, usando a filha dele para demonstrar uma coisa que ele não sabia o que era, compaixão. Ela teve compaixão quando olhou o bebê. Imagina, ela deve ter aberto aquele cestinho, o menino estava lá com 3 meses, chorando. Então a gente vê, diante disso, aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo. Este é um Deus que não apenas cumpre o seu propósito, mas ele age desde sempre, demonstrando graça abundante no meio da desgraça. A gente já viu isso várias vezes. Deus, ele age soberanamente, demonstrando graça abundante no meio da desgraça. Aquele Deus trabalhando ali de maneira maravilhosa. Agora, olha o que acontece, versículo 7. Versículo 7 diz assim: então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie a criança para a senhora? Versículo 4, a gente viu que a irmã do menino ficou observando o que ia acontecer, né? Agora ela, com uma atitude sobrenatural, fora do comum, imagina só, ela viu que o seu irmãozinho
foi pega lá pela a filha do faraó, a princesa lá do Egito. Ela dá um pulo e diz: a senhora quer que eu vá encontrar alguém para cuidar desse menino? Imagina a ousadia dessa menina. Aqui alguns afirmam que aqui era Miriam, né? Eu não sei se era, não sei se Moisés tinha outras irmãs, mas provavelmente podia ser. Ela dá um pulo e diz assim: a senhora quer que eu vá lá chamar alguém para cuidar dele? Qual é a resposta da mulher? Vá. Como isso pode acontecer, irmãos? Humanamente falando, como é que isso acontece? O menino que até pouquinho tempo atrás, ele estava ao léu dentro do rio, sem saber o que ia acontecer com a vida dele futuramente. O que está acontecendo agora? A irmã do menino, tomando a frente, se antecipando para dar uma solução para a filha do rei. Quem está tomando a frente aqui agora é o povo de Deus. Olha aí, ela diz: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Não satisfeito com essa história apenas, né? Não satisfeito só e a mãe do menino cuidar dele, Deus usa a filha de um rei ímpio, prepotente e medroso, como a gente já viu, que ele estava fazendo tudo isso por medo do povo tomar o trono dele, como instrumento de salvação para o bebê. Não satisfeito com isso, ainda por cima, ele usa essa mulher para ser um instrumento de bênção para a família daquele menino. O que é que vai acontecer agora? Nos versículos 8, a menina vai lá, chamou a mãe dele. Quando chega no versículo 9, então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o. Amamente-o para mim e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e criou. A mulher agora vai receber um salário para cuidar do seu próprio filho. Deus trabalhando de maneira maravilhosa, soberana e grandiosa para o seu povo. Por outro lado, isso é humilhante para aqueles homens ímpios lá do Egito. Algum tempo atrás, imagina você, mãe, soltando o seu bebezinho lá no rio. E aí Deus, de maneira soberana, traz esse menino e ainda dá um salário para você cuidar dele. Isso não existe, irmãos. Se não for Deus trabalhando na sua providência, isso não existe. Isso tudo Deus estava mais uma vez demonstrando na história, que Ele tem o controle dos mínimos detalhes. Por isso que eu falo, essa história ela tem uns detalhes que muitas outras não têm. O menino no cestinho certo, no lugar certo, com as mulheres certas, sendo entregue para a pessoa certa. Por que foi importante de Moisés voltar lá para a mãe dele? A gente vê que mais à frente, Daniel e os seus amigos, quando foram criados por um rei ímpio, eles já eram grandes, né? Eles já eram grandes, eles já tinham um pouco mais de mentalidade das verdades de Deus. Moisés não. Se Moisés tivesse ido ser criado pela filha de Faraó, ele ia ser criado lá nos costumes dos egípcios. Mas Deus permite que ele volte para a mãe, a ser amamentado, cuidado, e de quebra ainda vai ser ensinado sobre os preceitos de Deus. Era a única coisa que os pais dele sabiam. Era sobre Deus. E eles então iriam educar esse menino nos preceitos de Deus. E a gente vai ver isso mais na frente, que de fato essa educação, esse ensinamento fez um efeito muito grande na vida desse menino. No versículo 10, a gente vê que o menino cresce, e ele agora vai receber um nome. A gente fala Moisés, que a gente já conhece a história, né? Mas até aqui ele não tinha um nome. Óbvio que o pai dele deveria ter dado algum nome para ele, que nós não sabemos. No entanto, Moisés é um nome egípcio. Não é um nome voltado para as verdades do grande Deus, né, da Bíblia, do Deus do povo hebreu. A mãe dele deu esse nome a ele, Moisés. A tradução, quando nós pegamos, até mesmo você pode ver que tá, algumas notas de rodapé na sua Bíblia, se você tiver, vai ter como se soasse a ideia de tirado das águas, né? Ela deu o nome a ele porque é tirado das águas. Mas alguns estudiosos, principalmente das línguas antigas, eles falam que essa palavra, no árabe, até mesmo no árabe atual, a língua que os egípcios falam, ela soa como um nome de filho. Ela é muito parecida, inclusive eu fui ver e é verdade. Soa muito parecida as palavras hebraico e árabe como filho. Aqui nós vemos mais uma vez algo irônico. Deus tirou o menino da morte,
deu o nome de filho e vai usá-lo para libertar o seu povo. Nada mais claro do que o propósito de Deus. Deus tirou Moisés das águas, entregou para os seus pais. Quando ele foi lá para os egípcios, ele ganhou o nome de filho, ou mesmo que seja, tirado das águas. Como se fosse um filho tirado das águas. Qual é a ironia nisso tudo? Como é que Deus usou o povo para sair do Egito? Por meio das águas, né? Deus, mais uma vez ali, humilhando aqueles homens medrosos do Egito. Por meio deles mesmo, Deus, e isso era muito significativo, a gente já viu algumas vezes, nome para aquele povo antigo, era algo muito significativo para eles, né? E Deus, inclusive, trabalhando nessa parte da história. Deus mostrando por meio de Moisés que ele preserva a vida daquele pequeno libertador que ele iria usar ali. Ele iria usar aquele rapaz que foi tirado das águas, salvo pela soberania de Deus e a providência de Deus, para futuramente tirar o povo de maneira milagrosa também, por meio das águas, por meio do grande Deus. Um trecho que é muito interessante que a gente vê é Oséias capítulo 11, o versículo 1. Oséias, quando ele está falando, inclusive da rebeldia do Egito, né? Ele está descrevendo a história, ele diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus contando a história olhando a história de Israel, é muito parecida desde o começo, quando na história de Moisés, né? Ele tirou o seu filho ali de maneira milagrosa, chamando de filho, inclusive, dando o nome de filho, chamando agora o povo de Israel de filho, e ele chama o seu povo de onde? Do Egito. De onde Moisés foi colocado, é de onde Deus vai libertar o seu povo. E uma coisa que a gente vê também é que Deus, o grande provedor, estava prenunciando, anunciando em Moisés algo que ele faria com o seu próprio filho mais na frente. A maneira como Deus está trabalhando na vida de Moisés é algo que ele vai trabalhar muito parecido na vida de Jesus, quando ele vem a essa terra. Veja o comentário aqui que o Carson faz desse trecho. Ele diz assim, a libertação de Moisés dos juncos do rio Nilo anuncia uma libertação ainda maior no mar de juncos, no capítulo 14 de Êxodo, bem como o resgate da morte do supremo libertador de Deus das mãos de Herodes. Ele está anunciando a saída do povo futuramente pelo mar de juncos, como eu já falei, mas ele também está anunciando a libertação daquele que é o supremo libertador, Jesus, das mãos de Herodes. Onde que a gente pode ver isso? Mateus capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. A maneira que Deus estava trabalhando na vida de Moisés, Deus iria trabalhar na vida do povo egípcio, e muito tempo mais à frente, Deus iria trabalhar na vida do supremo libertador, que era o Senhor Jesus. Em Moisés, ele estava prenunciando a vinda e o trabalhar daquele que libertaria as nossas almas da dívida eterna que nós não poderíamos pagar a Deus. Esse é o Deus da providência. Esse é o Deus que trabalha nos mínimos detalhes para cumprir a sua história da redenção. Esse é o Deus que não perde nem um milésimo de segundo, nada sequer foge ao seu controle. Nada. Deixa eu gastar um tempinho agora também nessas últimas aplicações aqui. Primeiro de tudo, que você precisa entender, Deus controla cada mínimo detalhe da história. Nós vimos aqui, na história de Moisés, até agora, que nós vimos na história do povo de Israel e também na história de Moisés. Nós vimos que Deus, ele controla cada mínimo detalhe da história. E quando nós falamos mínimos, é mínimo. Olha como Deus fez com Moisés. Ele estava no lugar exato, do jeito exato, para encontrar as pessoas exatas que Deus queria. Foi Deus que fez isso. E Deus não fez isso no momento que era de paz, um momento tranquilo para o povo.
Ele faz isso em momentos que a gente vê assim, rapaz, por que Deus fez isso logo nesse momento e desse jeito? Parece que Deus gosta de trabalhar contra as perspectivas humanas, né? Quando a coisa assim tem tudo para ser assim, mas Deus faz assado. Lembre que tudo que acontece com você está totalmente debaixo do controle de Deus. Tudo. Nós temos a tendência de esquecer isso, né? Deus trabalhou os mínimos detalhes com o povo de Israel, Deus trabalhou os mínimos detalhes com Moisés, mas comigo é diferente. Deus não trabalha. Não, Deus trabalha os mínimos detalhes na sua vida também. Os mínimos detalhes, tudo que acontece, da maneira que acontece, obviamente que você tem suas responsabilidades e obedecer a Deus. No entanto, os resultados, aquilo que acontece, por onde Deus guia você, a maneira com que Ele está guiando a sua vida, é exatamente o jeito que Ele quer que aconteça. Exatamente. Uma outra coisa também que nós precisamos lembrar é a sua vida não é uma vida sem sentido. Não sei se está aparecendo ali, está cortando, não. Aqui está. Sua vida não é uma vida sem sentido. Se eu sei que Deus está trabalhando, se Deus controla tudo e que Deus guia a minha vida, eu preciso entender que existe um sentido maior por que viver. Deus te colocou exatamente para trilhar o caminho que Ele quer. Certamente, nossas vidas vão ter dificuldades, nós vamos passar pelas dificuldades dessa vida. Mas nada é sem sentido. Nós precisamos aprender a ver o lado de Deus na história das nossas vidas. Em tudo que acontece, quantas vezes você já se perguntou o que Deus está fazendo na minha vida? Não precisa me responder, só para você pensar. Em todas as coisas que acontecem, sejam boas ou ruins, quantas vezes dessas coisas você pensou, Deus está trabalhando na minha vida por meio disso? Porque Deus está. Às vezes nós acontece alguma coisa e nós pensamos, o que eu fiz de errado, meu Deus? Né? Não, é Deus que está querendo nos ensinar algo e Ele está governando a história exatamente do jeito que Ele quer. Uma outra pergunta que você precisa responder. Onde está você na história da redenção? Você é alguém que foi alcançado pelo Redentor ou ainda está em busca de sentido em outras coisas? Se você foi alguém encontrado pelo Redentor, você deveria, todos os dias, aprender, eu já ia apontar para ali, né? Meu cartaz não está ali. Aprender a viver a sua vida para a glória de Deus todos os dias. Todos os dias, se nós estamos vivendo dentro da história da redenção, e nós entendemos isso, nós deveríamos buscar em todos os detalhes de nossa vida, viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A sua vida só vai ter sentido quando ela for vivida nos trilhos de Deus. A sua vida só tem sentido quando for vivida nos trilhos de Deus. Olhe para essa história. Olhe para a história de Moisés. Ela não é a história de Moisés. Ela é a história do grande Deus, provedor, que Ele trabalha nos mínimos detalhes. Não perde o fio da meada um segundo sequer da história da redenção. É aquela história que a gente já contou outras vezes aqui, do tapeceiro, né? Que aí ele está trabalhando, o tapeceiro faz o tapete por trás do tapete. Quando a gente olha o tapete, o que esse cara está fazendo aí, né? Mas quando a gente vira o tapete, é algo maravilhoso, né? Deus é desse mesmo jeito. Às vezes a gente não entende como é que Ele está trabalhando na nossa vida, ou ao nosso redor, ou aonde quer que seja, no nosso contexto, na história da redenção. Mas Deus está exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito, ativo do mesmo jeito como Ele estava na época de Moisés. O Deus da época lá de Moisés, que estava trabalhando para libertar o seu povo, não é um Deus diferente de hoje, é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Esse Deus que trabalhou lá naquele homem, providenciando tudo que era necessário nos mínimos detalhes, na natureza, na sua família, no meio daquele rei ímpio, é o mesmo Deus que trabalha na história hoje, providenciando. Onde está você na história da redenção? Se você ainda está vivendo sem sentido, eu espero que hoje seja uma noite que você coloque a sua confiança no Salvador, provedor. Você está aqui, é porque Ele proveu para você estar aqui. Ah, não, eu vim só assistir o culto aqui. Não, Ele quis que você estivesse aqui. Se dobre em humilhação a Ele, pedindo que Ele salve a sua alma. Não há nada melhor
do que viver a vida nos trilhos desse Deus. Conforto, segurança. Nesse mundo nós não temos, mas em Deus nós temos conforto, segurança e alegria, independente da situação. Em Cristo nós podemos ter certeza de que Ele está trabalhando e providenciando tudo o que nós precisamos para essa vida. Somente nele isso pode acontecer. Deixa eu orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é quem trabalha na história. O Senhor é quem cuida de todas as coisas. O Senhor é o Deus que trabalhou na criação do mundo, trabalhou em manter o seu povo, trabalhou ali na vida daquele bebezinho que futuramente ainda ia ser um homem lembrado para sempre. Mas o Senhor também trabalha em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é que guardou as nossas vidas até hoje. Certamente, Senhor, se dependesse dos homens, eu nem estaria aqui. O Senhor guardou a minha vida e os meus irmãos também, se dependessem dos homens, nenhum deles estariam aqui. Se dependesse das suas próprias forças, das nossas próprias forças, nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor nos guardou. O Senhor nos salvou. E nós temos segurança eterna no Senhor. Obrigado, Pai, pela providência eterna de Jesus Cristo. Se tem alguém que ainda não entendeu esse sacrifício, ainda está caminhando nos seus próprios passos, perdidos a passos largos para o inferno, que o Senhor abra os seus olhos nessa noite. Mostra que não existe nada melhor do que viver confiando na providência do Senhor. Providência essa que o Senhor mandou por meio de Jesus. Pago aquele valor completo na cruz e a certeza de que um dia estaremos com o Senhor por meio da sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pelo encorajamento da sua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.